Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao segundo encontro integrado de pesquisa e formação e terceiro encontro do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, que nesta edição ocorre de forma virtual, considerando o contexto da pandemia vivido no mundo. Iniciemos as apresentações desta tarde com as artições científicas orais impostas deste evento, com a temática Formação e Prática Docente, sobre a minha coordenação e com a colaboração das alunas petianas Aisla Maria de Almeida Gomes e Agnes Graziele dos Santos dos Reis, do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí. A nossa primeira discussão é dos palestrantes, com a temática 1, a proposta do PENAC e a formação continuada de professores do município de Floriano, Piauí, tendo como autores Denise Maria de Souza Araújo, Driele Patrícia Silva e Silva. A segunda aquisição tem como temática 2, a sonorização da contação de história, reflexões e possibilidades, e será apresentada pelos palestrantes Tâmia Letícia Oliveira de Miranda, Maria Beatriz Silva, Gabriel Nunes Lopes Ferreira. A terceira aquisição tem como temática 3, avaliação na educação infantil, reflexões das práticas avaliativas no processo de ensino-aprendizagem em tempos de pandemia, e será apresentada pela palestrante professora Maria Mazile da Silva Reis. Na quarta aquisição, temos como temática 4, formação inicial, ponto de partida para a construção da identidade docente, tendo como pesquisadora a palestrante Jennifer Pereira da Silva Araújo. E por fim, na quinta aquisição, tem como temática 5, importância do programa de educação tutorial PET na formação acadêmica do estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, UFP, tendo como pesquisadoras e palestrantes Aisla Maria de Almeida Gomes e Hilda Mara Lopes Araújo. Olá, eu sou Denise Araújo, pedagoga formada pela Universidade Federal do Piauí, do campus Amilcar Ferreira Sobral, na cidade de Floriano, e irei, a partir de agora, iniciar a apresentação do meu trabalho. O trabalho é intitulado como a proposta do PENAI, que é a formação continuada de professores no município de Floriano, no Piauí, foi desenvolvido sob a orientação de Driele Patrícia Silva Silva. Pontuamos no nosso resumo como se deu o desenvolver desta pesquisa, que foi a partir da minha experiência no estágio supervisionado do ensino fundamental e de participação de outros programas universitários da Universidade Federal. A partir disso, surgiu a necessidade de ampliar meus horizontes e pesquisar o trabalho de conclusão de curso. Com isso, eu coloquei como meu objetivo o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Na introdução, a gente pontua. O Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, ele foi o objeto de investigação nessa pesquisa, como eu falei anteriormente, e o objetivo geral foi analisar as influências do PENAIC na formação continuada dos professores da rede municipal de Floriano, no Piauí, para atender essa problemática da pesquisa, no caso o PENAIC. Utilizamos uma pesquisa narrativa e contemplamos como dispositivos para a coleta de dados ou uma entrevista narrativa. Observamos, descrevemos e analisamos as narrativas dos docentes e percebemos que o PENAIC ele proporcionou reflexões sobre as práticas alfabetizadoras e desencadeou na sala de aula diversas diversificações para o processo alfabetizador, mesmo diante ao desafio que é alfabetizar. Utilizamos como metodologia nesta pesquisa o instrumento de coleta de dados que foi a entrevista, como dito anteriormente, uma abordagem qualitativa, que foi utilizado para a realização de interpretações, fundamentos
Fundamentamos as narrativas dos docentes com autores que dialogam com a temática. A partir disso, consideramos que o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, ele possibilitou para os professores cursistas do programa, que este é um programa de formação continuada, a transformações de práticas na sala de aula, fazendo com que elas pudessem refletir sobre as suas ações e replanejar métodos que não eram significativos aos seus alunos, ou seja, replanejar, rever como o professor trabalhava suas metodologias no alfabetizar. Contudo, entendemos que o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa é um programa de suma importância para que os professores possam trabalhar e melhorar ainda mais as suas metodologias, visto que a formação inicial apresenta algumas carências e não supre todas as necessidades, no caso, não possibilita ampliar os horizontes se tratando de alfabetização. No caso, a alfabetização na idade certa. Utilizamos como referência para essa pesquisa o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o Plano Nacional de Educação, entre outros, como vários outros autores, como Carvalho, Soares, Nova, e isso. Esta foi a minha apresentação e eu agradeço pela atenção de todos. Boa tarde, me chamo Letícia Miranda e vou apresentar para vocês o trabalho chamado A Sonorização na Contação de Histórias, Reflexões e Possibilidades. Bem, a contação de histórias é uma prática educativa bastante utilizada em diversos contextos formativos. Na pedagogia, por exemplo, uma possibilidade que vem acontecendo na Universidade Federal do Piauí, no campus de Teresina, está no projeto de extensão intitulado Uma Viagem no Mundo do Faz de Conta, contar histórias como intervenção socioeducativa no imaginário infantil. O projeto objetiva aplicar a contação de histórias como ferramenta para estimular as crianças a gostarem de ler, ou seja, estimular nelas o gosto pela leitura. A sonorização na contação de histórias permite diversas possibilidades e utilizações de diversos recursos. O foco do presente texto está nos elementos sonoros e especificamente na sonorização das histórias. Vivemos envoltos de diferentes sons no nosso cotidiano. E, portanto, o uso da sonorização na contação de história contribuirá para o envolvimento real das crianças, gerando emoções, lembranças e motivações para a participação da narração. A sonorização de história dispõe de diversos meios e possibilidades para tornar a história algo envolvente e que instigue aqueles que a ouvem a querer participar e despertar a imaginação, de forma a contribuir beneficamente para a formação das crianças. Entre essas possibilidades, temos o exemplo da sonoplastia, que são efeitos que dão personalidade à narrativa, instigando a imaginação dos ouvintes. O uso de canções em determinados acontecimentos ou na caracterização de personagens. Desta forma, esta prática traz a possibilidade de trabalhar com diferentes sons de diversas formas, tornando-se fácil e acessível para os professores e crianças que, trabalhando em conjunto, podem fazer o uso de objetos de diversos objetos, como uma folha de raio-x para dar vida a um trovão, ou mesas para a criação de ritmos, né? E assim vai acontecendo a sonorização, vai havendo esse complemento nas histórias com os sons criados pelas próprias crianças ou pela própria professora que está contando a história. A utilização da sonorização
traz também um sentimento de realização e valorização do artístico. Há também a possibilidade da história cantada, onde a música se torna a própria história. Dentro desse tipo de atividade não se fazem de grande relevância as habilidades vocais, mas sim a forma como você conduz toda a música, toda a história cantada. Essa técnica é bastante acessível, pois os sons são projetados a partir de objetos que a pessoa possui, até mesmo objetos que já estão disponíveis na escola, ou o próprio corpo, fazendo assim com que a pessoa não precise ter um certo talento musical. Esse tipo de prática, né? Essa prática, ela contribui consideravelmente para o desenvolvimento da criança, tanto nos aspectos da fala e escrita, quanto do relacionamento sonoro, né? Trabalho em equipe, criatividade, e ainda fornece uma livre expressão de ideias, que dá uma extrema relevância quando chegar à maioridade. Então, devido a tudo isso que foi falado aqui, se mostra necessário a prática indispensável da contação de história e a sonorização na formação dos professores, para que eles saibam como agir com as crianças, que eles saibam como criar esse mundo de contação sonorizada. Boa tarde, eu me chamo Aisla e eu fiz esse trabalho juntamente com a professora Hilda Mara. O trabalho é intitulado como Importância do Programa de Educação Tutorial na Formação Acadêmica do Estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí. Quero ressaltar que trata-se de um recorte da minha pesquisa de iniciação científica. Então, para começar, essa pesquisa busca compreender como as experiências formativas adquiridas no âmbito do PET contribuem na formação acadêmica dos estudantes de pedagogia da UFPI. Tem como objetivos específicos analisar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão nas distintas atividades pedagógicas desenvolvidas pelos petianos, identificar as contribuições na formação inicial do estudante, advindas dessa mesma participação, e estudar os princípios teórico-metodológicos da entrevista compreensiva e dos dispositivos grupo focal e fichas de interpretação. Nós partimos da seguinte questão: como o PET vem contribuindo efetivamente para elevar a formação acadêmica dos estudantes de pedagogia da UFPI que participam desse programa? O nosso pressuposto baseia-se nas experiências vivenciadas no PET, que buscam estimular o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas através da articulação dessa tríade. Na nossa metodologia, nós utilizamos a entrevista compreensiva, o conceito de artesão intelectual, a escuta sensível, o grupo focal, e para isso nós tivemos 6 interlocutores nessa pesquisa, no grupo focal, onde utilizamos tudo isso que eu mencionei. Vale ressaltar que todos eles, os petianos, receberam nomes fictícios, pseudônimos, para preservar, né, a sua identidade. Então, participaram dessa minha pesquisa 6 petianos, como eu já mencionei, eu como moderadora do grupo focal, e uma outra petiana como relatora do grupo focal. Quero destacar que os alunos partícipes faziam períodos no curso de pedagogia diferentes, períodos diferentes, e o tempo também inserido dentro do programa eram diferentes também. Então, nós coletamos as falas, à medida que eles iam rememorando as atividades que foram acontecendo no período em que estavam inseridos dentro desse programa. Então, desse modo, eu, enquanto pesquisadora, tornei-me uma artesã, conforme o conceito de Malus, pois ao estar engajada nesse
processo, eu consegui elaborar novos caminhos, organizar brechas, combinar ideias, misturar conceitos e saberes, e estabelecer recomeços. Então, nós concluímos que o PET enriquece a formação inicial ao propiciar vivências que qualifiquem o processo formativo em meio às múltiplas condições de experiência, pois nesse percurso ocorre transformação na construção do tornar-se professor, ou seja, o estudante petiano compreende a formação de maneira articulada aos conhecimentos das aulas com os saberes práticos através da aproximação com a realidade. Então, bem, a partir do momento que o estudante petiano está inserido ao mesmo tempo, tanto no seu curso de pedagogia quanto no programa de educação tutorial, múltiplas vivências e múltiplos olhares a respeito da sua própria formação são vivenciados, são compartilhados, são sentidos nesse momento enquanto grupo e enquanto professor em formação. Então, na nossa pesquisa, nós conseguimos estabelecer e responder aos nossos objetivos, à nossa questão e ao nosso pressuposto, a partir do momento em que eles relatavam em todas as suas falas a vivência, as atividades entre a tríade ensino, pesquisa e extensão. E vale ressaltar que essa tríade trata-se de um princípio do próprio programa de educação tutorial. Princípio esse que está fundamentado e regulamentado em portarias, leis e no manual de orientações básicas desse programa. Então, nas nossas referências, nós temos o próprio MOB, trata-se do manual, o grupo focal, Macedo a respeito de formação, o projeto pedagógico do curso de pedagogia, dentre outros. Muito obrigada. Irei finalizar aqui a minha apresentação neste momento. Concluídos os nossos trabalhos, em nome da organização do evento, agradecemos aos palestrantes pelas valiosas contribuições que certamente servirão de inspiração para que novos estudos e novos pesquisadores. Muito obrigado e que todos se cuidem e tenham um excelente dia.